Olá, sejam todos bem-vindos para a Semana da Educação Parental, Histórias que Encorajam. Esse é o primeiro encontro de 4 encontros que acontecerão de hoje até a próxima quinta-feira, onde eu receberei aqui alunas facilitadoras do programa Encorajando Pais, profissionais da educação e parentalidade encorajadora, para a gente bater um papo sobre a atuação como profissional da educação parental dentro de diversos contextos, das escolas, em instituições, na atuação com famílias adotivas, na atuação na sua vida profissional. Cada uma delas vai trazer um pouquinho aqui da sua história, dessa diferença que a educação e parentalidade encorajadora tem feito na vida delas e na vida das famílias que elas estão atendendo e se conectando e transformando. Quem está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Aline Cestaroli, eu sou formada em psicologia, atuo na educação parental desde 2017 e ao longo dos anos atendendo centenas de famílias, orientando, encorajando os pais, eu desenvolvi esse programa do Encorajando Pais. É um programa de mentoria parental focado no desenvolvimento de competências parentais para que esses pais assumam a liderança da família e consigam despertar o potencial dos seus filhos. Desde fevereiro de 2020, eu me dedico na formação de outros profissionais, que carinhosamente eu chamo de dentes de leão. Esses profissionais que vêm fazer parte do nosso movimento da educação e parentalidade encorajadora e contribuir com a construção de um mundo melhor através do encorajamento dos pais e dos educadores. Então é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, iniciar essa semana. De tempos em tempos nós fazemos aqui algumas ações totalmente gratuitas, ações que têm como objetivo disseminar esse olhar de uma educação respeitosa, de uma educação encorajadora. Então, você que está aqui agora nos assistindo, que tem esse privilégio de participar, que esse convite chegou para você de alguma forma, ou seja porque você já me acompanha aqui, seja porque as facilitadoras, as pessoas que já fazem parte do nosso movimento compartilharam esse convite com vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos. Já aproveitem para me seguir aqui no Instagram, então clica aqui na minha foto e já começa a me seguir e compartilha. Aqui embaixo, ó, tem um aviãozinho que você consegue compartilhar esse encontro de hoje, essa live com outras pessoas, sejam elas mães, pais, educadores, cuidadores, todas as pessoas que trabalham com crianças, com adolescentes, que tenham filhos, em casa, que sejam responsáveis pela criação, pela educação de outras crianças e adolescentes. Todos eles precisam ter acesso a esse conhecimento que a gente compartilha aqui no meu perfil todos os dias e que nós compartilharemos aqui nas aulas ao vivo nesses próximos 4 dias no decorrer dessa semana. Então, já aproveita para nos ajudar a apoiar esse movimento para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Deixa eu ver aqui se as nossas convidadas de hoje já estão por aqui. Sinalizem aqui para mim se vocês já estão por aqui. Me deem um oi aqui no chat e fiquem à vontade para que vocês que estão aqui participando, assistindo, comentem aqui no chat, deixem suas perguntas, interajam, porque a ideia é que esses encontros sejam poder aprender com a história das pessoas, dessas facilitadoras, dessas profissionais que vêm realizando um trabalho maravilhoso. Vocês terão a oportunidade de aprender com elas, ouvir a história delas e se encorajar.
Acho que deixa eu ver aqui, a Diane já está por aqui. Oi, Diane, Oh, bem-vinda. A Áurea também está por aqui. Seja bem-vinda, Áurea. Você me ouve bem? Sim, eu escuto bem. Ótimo. E a Caroline está chegando por aqui também. Em alguns momentos eu vou desabilitar o chat só para a gente conseguir ver melhor todo mundo, mas eu vou deixar ele aqui aberto. Que alegria começar aqui então essa semana da educação parental, histórias que encorajam com vocês, profissionais maravilhosos que estão fazendo a diferença nas escolas e que se dispuseram a compartilhar aqui para encorajar outros profissionais, mostrar que é possível. Acho que o grande objetivo dessa semana e desse encontro de hoje em especial, é a gente mostrar que é possível fazer a diferença dentro do contexto escolar. Mostrar para as pessoas que estão conhecendo a educação e parentalidade encorajadora agora, que existe um outro caminho mais respeitoso, mais encorajador, com foco no desenvolvimento das competências socioemocionais, para que a gente desperte o potencial dessas crianças, desses adolescentes, e, consequentemente, desenvolva um trabalho de qualidade com os pais também, né, dentro das escolas, com os educadores e com os pais. Para a gente começar, eu vou pedir para vocês se apresentarem brevemente aqui para o pessoal e aí a gente já entra no bate-papo. Deixa eu chamar aqui a Diane e vou por ordem de chegada aqui. Diane, comece se apresentando para o pessoal. então, oi, gente, tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem? Tá Sim. legal? Ah, então tá bom. Então, meu nome é Diane, eu tô falando de Curitiba, do Paraná. Sou formada em pedagogia, tenho algumas especializações, dentre elas na psicopedagogia, onde eu atuei durante um tempo, atendendo em clínica, pelo menos até ali a parte quando começou a pandemia, né? Aí a gente teve toda aquela situação de não poder atender, ter que fechar, e nisso daí eu acabei direcionando o meu trabalho da psicopedagogia para um outro lado, que foi mais focado para a educação parental. Eu sou professora da rede pública, já atuo em sala de aula há 12 anos, com o ensino fundamental 1, que vai ali do primeiro ano, né, da alfabetização até o quinto ano. E sou da turma 5, né, do Encorajando Pais. Confesso que estou começando assim bem lentamente, né, se comparado com outras facilitadoras que já foram mais ágeis, mas eu acho que cada um tem um ritmo, né? E eu precisei muito entender isso, porque eu confesso que eu tinha um pouco de. Quando começaram a ser falado de disciplina positiva e tudo, eu tinha um certo, assim, né? Receio, preconceito. Mas como assim, né? Agora vamos deixar as crianças fazer tudo, né? É a falta de conhecimento, né? E aí eu fui buscar o conhecimento, fui tentar entender o que era isso e vi que não é bem assim, né? Então, a gente vai continuar depois, deixa as meninas se apresentarem. Muito bom, obrigada. Seja bem-vinda, Jenny. Obrigada. Áurea, se apresenta para o pessoal. Então, boa tardinha a todos, muito prazer em nós estarmos conversando hoje aqui. Então, eu sou de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, né, no interior do Rio Grande do Sul. Então, aqui na minha cidade, como é interior, né, as pessoas não conheciam e não conhecem ainda muito sobre a parentalidade, né. Então, eu fiz a formação com você, né, Aline, foi muito bacana, muito boa. E aí eu sim, eu estou fazendo alguns movimentos aqui na cidade, né, para então colocar, né, junto às escolas, né, de ensino fundamental, anos finais, a educação e parentalidade. E, e aí é um movimento bem legal, mas que sim, ele exige um pouco de nós, né? Eu sou formada também, eu sou formada em letras e sou especialista em orientação educacional e supervisão escolar.
Mas é bom, assim, eu estou feliz e tenho certeza que depois, né, que as pessoas conhecerem realmente, né, o nosso trabalho, muitas vidas se transformarão. A gente segue essa missão, né? Transformando uma família de cada vez, semeando essa, esse olhar para a educação, né? Seja bem-vinda, Áurea. Caroline, que apresenta para o pessoal. Boa noite, pessoal aqui do Instagram. Boa noite, Aline. Boa noite, colegas, né? A Auridiane. É um prazer estar aqui hoje com vocês. E eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou mineira do interior de Minas Gerais. A minha cidade é Santo Antônio do Monte, conhecida como Cidade dos Fogos de Artifício. Talvez vocês já tenham, né, falar em algum momento, né? E eu sou psicóloga há 18 anos. E sou mamãe do Leonardo, de 5 anos. Eu sou pós-graduada em atendimento integral à família, em psicopedagogia, e também sou facilitadora dos programas de educação emocional e o Encorajando Pais, né? Que faz parte da formação em educação e parentalidade encorajadora. Eu atuei por 16 anos na prefeitura da minha cidade, onde eu passei por vários setores, né? Exerci minha profissão na área social, na saúde mental, e desde que me formei, né, no consultório particular, acolhendo crianças, adolescentes, adultos, pais, né? E nos últimos 6 anos eu atuei como psicóloga na área escolar, né? Eu trabalhei em uma equipe multidisciplinar, em que as crianças atendidas na rede municipal eram recebidas por essa equipe, né? E a gente recebia todo tipo de demanda. E muitas vezes estávamos ligados ao contexto escolar, né? E as orientações de pais, de professores, como lidar com esses desafios nesse contexto, né? E assim, a formação, né, em educação e parentalidade encorajadora transformou minha maternidade, em primeiro lugar, né? A minha relação com meu filho. Então, hoje eu posso falar também que funciona, que dá certo, e que é muito bom, que é transformador. Então, eu tenho essa experiência pessoal, né? E, além disso, veio agregar muitíssimo na minha prática clínica, no desempenho da minha profissão, né? No meu município. Pois muitas vezes a gente se depara, enquanto profissionais, com essas situações de conflitos, de desafios entre os professores e os alunos, entre os colegas, né? E por vezes até com os pais e as instituições. Então, assim, é bem desafiador. Sempre que eu me deparava com isso, eu sentia uma lacuna dentro da minha formação como psicóloga. É muito interessante que a gente fazia as intervenções, mas eu não me sentia satisfeita. Sabe, quando você realiza o trabalho, você dá o melhor de si, mas ainda parece que falta alguma coisa. Então, quando eu consegui agregar, né, essa formação para a minha prática clínica, nesse contexto em que eu estava atuando, fez toda a diferença, né? Foi, assim, fundamental e os resultados também vão aparecendo, né? Então, eu percebi o quanto é importante o papel do profissional parental, né, para orientar e encorajar tanto os pais como os educadores a praticarem essa educação mais respeitosa, né, e permanecer nesse caminho. Isso é importantíssimo. E e eu tenho certeza que sempre será fundamental aí na minha prática, na minha maternidade, né, com os meus pacientes e com os papais e mamães que eu acolho no consultório. E é isso. Muito bom te ouvir. Então, estamos aqui. Um primeiro ponto que eu já quero puxar do que vocês falaram. A Diane está em Curitiba, que é uma cidade maior, né? Uma capital e tudo mais. Mas tanto a Áurea quanto a Carol estão aí em cidadezinhas muito pequenas, né? E em que eu recebo muitas pessoas assim falando, mas eu sou de uma cidade pequena e aqui ninguém liga para essas coisas, né? Ninguém conhece a educação parental, ninguém tem essa compreensão ainda sobre a importância de estudar para educar, as pessoas são muito fechadas, né? E realmente a gente sabe que nós estamos nesse movimento para estourar essa bolha que nós
estamos hoje, que é esse olhar, esse conhecimento da educação respeitosa, de uma educação encorajadora, e a gente quer, de fato, faz esse trabalho para disseminar isso para o maior número de pessoas. Quando a gente está numa cidadezinha pequena, quando nós estamos começando, né? Vocês aí são desbravadoras dessa missão, estão ali à frente, né? E a Áurea, ela tem uma história aí, uma experiência que é muito encorajadora de levar essa educação e parentalidade encorajadora para a prefeitura da cidade dela, né? Para levar essa educação. Conta um pouquinho para a gente, Áurea, como que tem sido esse processo, essa experiência, né, para você? Conto sim. Então, quando eu fiz a formação, eu tinha essa ideia, né, de levar para as escolas um pouco desse trabalho, né, da educação parental. Então, fazer com que a família, né, e a escola, elas precisam, para mim, o meu ponto de vista, e eu entendo que precisam andar juntas. Mas é muito difícil, às vezes, os pais, e aí a gente fala mesmo das cidades do interior, que é tudo muito próximo, né? Os pais, eles irem até a escola, eles participarem de alguns movimentos dentro da escola. Então, eu fiz a formação, né, para conseguir pensar também uma forma de como conseguir isso. Então, eu criei, né, eu organizei um projeto que chama-se Conexão com Amor, Família e Escola, Laços para a Vida. E aí, esse projeto eu levei para o conhecimento da nossa prefeitura, da nossa prefeita aqui do nosso município. E ela, como é uma pessoa assim, muito para frente, sabe, que está colocando a nossa cidade novamente, né, nos trilhos do desenvolvimento, ela olhou o projeto, conversamos e ela gostou muito. E depois, então, eu levei para o secretário de Educação do nosso município, o qual também olhou e gostou também do projeto. E nós estamos, então, nos trâmites agora, né? E eu fiz toda a documentação, eu escrevi o projeto, eu detalhei o projeto, né? É um projeto que eu vou trabalhar, então, com os alunos, os pré-adolescentes e adolescentes do 8º e 9º ano do ensino fundamental, e terão aulas gravadas para os pais desses alunos. E aí vai ser pelo aplicativo mesmo, né, que eles ocupam sobre merenda, né, do município, que vão os vídeos para esses pais. E eu estarei sempre à disposição, né, uma vez a cada 15 dias na escola, no final da tarde daí, para receber esses pais, porque muitos trabalham, né, e não conseguem, então, ir durante o dia. E então, para mim, assim, está sendo realmente desbravando, né, quando eu falo isso, é muito real, né? Mas eu quero sim, eu quero fazer esse trabalho com muito carinho, com muito desejo de uma real mudança significativa, né? Contribuir com as professoras, né, que já fazem um trabalho, né, muito forte assim, na sala de aula, mas tudo que chega é para agregar, né? E chamar os pais para conversa, sabe? Colocar os pais, né, entendendo o que se passa na cabeça, né, de um pré-adolescente, o que passa na cabeça desse adolescente, que muitas vezes não é entendido. Então, se ele às vezes tem essa explicação através de um vídeo, né, através de uma conversa, de uma roda de conversa, ele vai também mudar o comportamento dele em relação ao filho. Então, eu vi dessa forma ali, né, fazer esse movimento assim aqui no meu município, para depois ir para outros municípios, aí tomar mais corpo, né, o projeto. Mas o projeto Conexão com Amor, ele já está, então, em trâmite dentro do município, né, e logo, no segundo semestre, com certeza, eu já estarei realizando essas atividades, então, dentro das escolas aqui da minha cidade. Que lindo! Fico bem feliz. Que lindo, Áurea. E é assim, né? A gente chegou a conversar um pouquinho, né, desses. Você trouxe algumas dúvidas em relação a essa apresentação do projeto, né? Como desenvolver isso. E eu fico muito feliz, né, vendo que
que toda a formação te ajudou na construção, na concretização desse projeto, né? E que esse é encorajamento, porque a gente precisa de coragem, né? Acessar a nossa coragem para ir lá bater na porta da prefeitura, da secretaria, e falar, olha, eu tenho algo aqui que vai contribuir, né? E isso que você trouxe é muito importante, da gente mostrar tanto para a escola, né, para os educadores, quanto para os pais, que nós estamos ali para agregar, né? Não é para julgar, não é para falar que eles estão fazendo errado. Não, né? É para ajudar, porque é preciso estudar para educar. E os profissionais que estão na educação, nós não recebemos isso na nossa graduação. Vocês estão aqui, né? De prova, né? E eu vou até abrir o chat aqui para o pessoal comentar. E todo esse conhecimento que a gente traz na educação e parentalidade encorajadora, infelizmente, ainda não é ensinado nas graduações de psicologia, de pedagogia, psicopedagogia, né? Então, a gente não tem acesso a isso. Então, esses profissionais que estão ali, eles carecem desse conhecimento que hoje nós, enquanto profissionais da educação parental, nós estamos ali para justamente suprir essa lacuna de conhecimento, né? E aí você, nesse formato, encontrou aí esse formato para levar esse projeto, esse trabalho, desenvolver isso com as escolas. Sim, e eu te digo assim, que eu desejo realmente assim, que todas as pessoas que gostam, né, da questão, que se relacionam com a educação, né, que elas pudessem, né, fazer uma formação, né, em educação parental, porque o nosso olhar ele muda depois que a gente faz uma formação dessas. E quisera, né, todos os municípios, né, terem um programa, né, de parentalidade, né. A minha cidade, eu digo que a minha cidade é especial, porque vocês também conhecem, ela falou da cidade dela, mas a minha cidade é muito especial, a cidade do Érico Veríssimo, né, do nosso escritor maravilhoso, né. E aí, então, eu acho que a minha cidade dando esse pontapé dentro das escolas, né, trabalhando a parentalidade, conversando com os pais, chegando mais perto nesse diálogo, eu acho que a gente pode abrir muitas portas, né? Muitas portas para outras cidades e para outros estados, né? Então, temos que ter bastante assim, pessoas envolvidas, né, que gostem e que de repente aí está aí, né, o caminho para uma educação mais respeitosa, onde os pais eles possam sim entender os seus filhos, né, compreendê-los e de uma forma mais harmoniosa buscar levar uma educação de mais qualidade. Verdade. Muito, muito legal. A gente vai seguir aqui essa conversa. Acho que é legal a Diane, que está hoje dentro da sala de aula, né, Diane? Compartilha um pouquinho com a gente, assim, como que tem sido a sua experiência, então, essa história, para encorajar o pessoal que está aqui. Antes de você falar, eu vou pedir para o pessoal, quem está aqui nos assistindo, que está na sala de aula, que é, né, professor, coordenador, diretor, né, que está dentro, atuando na área da educação. Comenta aqui para a gente saber, até para ver quem são vocês aqui, a gente se conhecer um pouquinho mais. E aí a Diane conta um pouquinho para a gente como que tem sido a sua experiência levando essa educação encorajadora para dentro da sala de aula. Então, na verdade, assim, é passinho de formiga, né? A gente fazer para que as pessoas percebam na própria experiência, né? Assim, nossa, tá dando certo lá, sem que elas saibam do que está fazendo. Porque eu acho que um primeiro passo é a gente se abrir, né? Porque eu acabei chegando na educação parental através da educação socioemocional, né? Porque, como eu falei lá na minha apresentação, quando começou a surgir os livros e a falar da disciplina positiva e tudo, para quem só vê de fora, né?
pelo menos eu acredito para a grande maioria. Eu ouvi muito isso e eu senti assim. É como se fosse, agora a criança vai poder fazer tudo. Agora é assim, antes a criança não podia nada, agora dá liberdade para a criança pode fazer tudo. Então eu ouvi muito isso, como se a disciplina positiva fosse isso, né? É, e aí eu fui me dar a oportunidade de descobrir o que que era isso. Aí entrou na BNCC, já tem um tempo, a questão da educação socioemocional, né? Só que é aquilo, né? É colocado ali, mas ninguém capacita, né? No sentido de como que vai ser trabalhado isso, como que vai ser feito isso, como tem que fazer. E aí cada um faz da forma como acha que tem que fazer e quando faz, porque muitas vezes acaba não fazendo, né? E aí, através dessa minha questão, tá, como que eu vou trabalhar com esse socioemocional e tudo mais, eu cheguei na orientação parental, que tinha também a ver com o meu trabalho, mas que eu fazia de uma forma completamente diferente, porque tanto na escola, que mesmo eu estando em sala de aula, a gente muitas vezes tem que conversar com os pais, né? Ou na reunião de pais, ou às vezes com algumas crianças específicas, por algumas situações específicas, e na psicopedagogia também, né? A gente tem essa parte da anamnese, a gente tem a parte da conversa com os pais, só que essa conversa é muito direcionada à questão realmente do estudo, né? Da rotina, do hábito de estudo, né? Algumas situações assim do dia a dia que pode estar influenciando na questão da aprendizagem. Então é tudo muito voltado para esse lado da aprendizagem, né? Não tanto também, mas não tanto, do convívio, né? Da questão familiar mesmo, né? De como que isso acontece, né? A influência que isso tem na criança, essa questão da parte do desenvolvimento da criança de acordo com a idade e tudo mais, o que ela é capaz de compreender ou não. A gente às vezes dá uma pincelada, mas não aprofunda, e na escola principalmente, porque não tem nem esse tempo hábito. Porque o que acontece na escola? A gente acaba se retendo muito a questão disciplinar, é o que mais, né, bomba, assim, e a questão logicamente, da disciplina. Porque ainda se tem muito esse olhar da disciplina, da aprendizagem. Porque ainda tem muito esse olhar que a aprendizagem está vinculado ao comportamento, né, à questão disciplinar. Que às vezes sim, mas nem sempre, né? Então, o foco do trabalho, às vezes, muito dentro da sala de aula, acaba sendo, dentro da escola, acaba sendo esse. E aí, então, eu fui começar, bom, então, estou lendo sobre isso, tudo, vou começar a colocar isso em prática de alguma forma, né? Confesso que realmente não é fácil, gente. A gente tem que estar muito aberta, assim, tanto à leitura, ao estudo, quanto entender que é um processo, que vai ter momentos que a gente vai dar conta, que a gente vai fazer, e tem momentos que não. Porque a gente está muito condicionada ainda à forma tradicional, a tudo que a gente ouviu ao longo da nossa vida e o que a gente sofreu, vamos assim dizer, né? Na nossa educação. Né? Então, quando você está ali, dentro de uma sala de aula, com no mínimo 30, né? Tendo que dar conta de um conteúdo enorme, que não é pouca coisa, com um tempo cronometrado ali, né? Com crianças com os hormônios à flor da pele, né? Que como é que você vai falar e eles não param, aquela coisa toda. A tendência é a gente partir para um tradicional mesmo, naquela coisa do quem se não ficar quieto. Se não ficar quieto, vai ficar de castigo, se não fizer agora, vai ficar sem recreio, né? Vou mandar bilhete para os seus pais, né? Que vamos dizer assim, é a arma que a gente tem, né? Para fazer com que aquela criança faça o que a gente está precisando naquele momento. Né? Porque a hora está passando, a gente precisa mostrar que o conteúdo está sendo dado, a gente precisa mostrar esse resultado, né? Da nossa parte, né? E aí depois vem o resultado que gera na criança, que é o aprendizado. Então é muito difícil. A nossa tendência realmente é ir nesse automático nosso, né? Então, por muitas vezes eu fiz e por muitas vezes, às vezes ainda acabo fazendo naquela do automático, mas aí já vem, né? A ficha, opa, não posso fazer isso. Vamos voltar, vamos ressignificar essa situação, né? Não pode ser dessa forma. Então, hoje, dentro das minhas possibilidades que é me permitido, dentro de todo um contexto ali, o que eu procuro fazer é dar a eles
que eles percebam que eles fazem parte daquilo dali, né? Que não é uma coisa que eu, como professora, que eu chego ali, é colocado uma situação, hoje vai ser assim, hoje a gente vai fazer isso, tem que ser dessa forma, né? Até pelo fato deles serem crianças, então vocês não podem opinar. Então, assim, eu sempre procuro a gente fazer sempre uma roda de conversa para eu ouvir o que, que eles têm a me dizer, o que, que eles têm a me trazer, né? Como é que está sendo, como que foi o dia deles ontem, como é que foi às vezes chegam assim, estou com sono. Por que está com sono? O que, que aconteceu? Então, ouvir também a necessidade deles, porque às vezes tem um ou outro que naquele dia ele não tá para estar ali, né? Se ele tivesse uma escolha, ele não gostaria de estar ali. Então, dá essa oportunidade deles falarem, né? E serem ouvidos, né? Porque é impressionante como que quando a gente abre para esse momento da escuta, como eles querem falar, como eles têm essa necessidade de colocar o pensamento deles, as vontades, os desejos, o que é que aconteceu, ou o que vai acontecer. E nisso vem muita coisa, vem muitas situações, às vezes, até familiar, né? E de situações que eles sabem que vão acontecer, eles já estão ali com uma ansiedade sobre aquilo que vai acontecer, né? Mesmo com conteúdos de sala de aula, assim, eu sempre tento colocar assim 2 ou 3 opções. Olha, a gente tem isso, isso e isso para fazer aqui durante essa semana, né? O que vocês acham melhor para a gente fazer hoje, dentro do que a gente tem? Então, a gente precisa fazer, né? Mas hoje vocês achariam mais legal se a gente fizesse o quê? Então, dá essa oportunidade também que eles decidam o que vai ser feito, né? Naquele dia, né? Para que, de alguma forma, eles sintam, né, que eles não estão ali fazendo só, né, o que a professora está mandando. Não, eles podem escolher, eles podem opinar. Então, assim, sempre tem aquele que hoje vai auxiliar numa coisa, outro vai auxiliar em outra, sabe? Tentar trazer um dinamismo em que eles se sintam sujeitos naquele momento da aula, né? Sempre com, obviamente, tendo ali o limite, né, que precisa ter, mas que eles tenham essa oportunidade, né, de estar se colocando também, né? E em situações assim, como por exemplo, que tem a ver necessariamente com a aula em si, mas que aconteceu da gente estar indo embora, daí eles estarem com todo o seu material, mochila, tudo para ir embora. E aí uma menina caiu, né? Ela tropeçou e tudo e caiu. E o chão era de concreto, assim, né? Aquele chão mais áspero, enfim. Caiu, lógico, eles se assustam, ela estava de calça jeans e tudo. Necessariamente não fez nada assim no joelho, né? Mas ela começou a chorar e eu fui acudir, né? Automaticamente, o primeiro momento que eu tive assim, a reação era dizer o quê, né? Não foi nada, né? Olha, nem machucou, nem nada, né? E ela só olhou para mim, aquele olhar, ela já me fez, não é isso. Foi alguma coisa, ela tá chorando, ela sentiu dor, né? Ela teve um susto ali. E aí eu modifiquei a minha fala com ela, né? Eu disse para ela que eu entendia que estava doendo, que realmente quando a gente cai, ainda mais no joelho, né, que a gente é mais magrinho, realmente que machuca, que eu sei como é que é, porque eu já tinha caído várias vezes, e que acho que eu ia levar ela na sala, que a gente ia fazer um curativo, colocar um medinho e que a dor ia passar, que a gente ia ligar para a mãe e tudo. Automaticamente veio e me abraçou. Então, assim, sim, aquilo para mim foi muito significativo, porque foi uma situação de forma rotineira, porque é natural criança cair, só que aquilo, a gente banaliza a situação, né? Que a gente já acha, mas não é nada, caiu, mas não é nada, né? E como realmente não tinha assim, acontecido nada, né? De rasgar a calça, porque foi só realmente uma queda ali, né? Praticamente a gente minimiza, né? A gente tira o valor que aquilo está tendo para a criança, né? Daquela dor que ela está sentindo, daquele susto, né? E eu, assim, eu achei interessante assim, que eu consegui ressignificar aquilo, né? De alguma maneira, e ela me mostrou que, com a atitude dela de vir me abraçar, de querer esse acolhimento, né? De poder colocar lá o curativo e tudo, eu percebi assim, que ela entendeu que eu tinha entendido como que aquilo ali para ela estava sendo difícil, aquela situação para ela, sabe? Então, eu vejo assim, que são
pequenas atitudes que a gente vai tendo, ações, né, e que as fichinhas vão caindo, que é como eu disse, né, a gente está muito no automático, né, e a demanda da vida, essa correria que a gente tem, né, a gente acaba agindo dessa forma e que a gente tem que parar também um pouco, eu acho, assim, de pensar no que a gente está fazendo, pensar no que a gente está falando, né, nas palavras que a gente está usando, e que tudo bem que se a gente, de repente, voltar, né, numa situação, não usar, vamos assim dizer, né, o que é ideal, a gente pode sim ressignificar, retomar e fazer diferente, né? Então, aos pouquinhos, eu acho que tem sido legal e eu tenho criado um vínculo legal com ele, sentido, sabe, de cooperação, de da gente estar assim mais conectados mesmo, sabe? E o resultado vem, né? Vem no comportamento, vem na aprendizagem, no retorno dos pais, né? Muito bacana te ouvir, Diane, porque o que eu estou ouvindo você dizer é que pequenas atitudes, pequenos gestos que fazem grandes diferenças, né? E você trouxe no início uma fala que é assim, que está no automático e aí vem a consciência de não posso ir para esse caminho, né? Não é bem assim, né? E aí eu trago um ponto que não é que não pode, mas é que quando a gente tem o conhecimento, a gente vê que não é o melhor caminho. Então, assim, não é uma questão de poder ou não, porque pode, né? Só Sim. que qual é a consequência disso? Então, esse olhar em longo prazo que a gente traz, né, como um pilar da educação e parentalidade encorajadora. Eu não quero só que essa criança obedeça, se comporte e faça o que eu estou mandando, né? Eu quero que ela desenvolva. Qual é o efeito em longo prazo? Eu quero que ela desenvolva competências socioemocionais, que ela entenda que ela faz parte desse todo, que ela também é respeitada, que ela também tem o direito de manifestar os seus desejos, que ela também pode ser acolhida. E aí, quando a gente traz nesse olhar da neurociência, um olhar do neurodesenvolvimento, a gente entende que esse movimento estressante, né, de o professor tem que dar o conteúdo e as crianças têm que aprender, esse tem que gera um estresse que prejudica a aprendizagem. Então, um cérebro estressado, ele não aprende, né? Uma criança que está com preocupações em casa, porque os pais estão brigando, os pais vão se separar, porque ela apanhou em casa, porque, enfim, diversas questões ali envolvidas, essa criança ela vai para a escola, ela vai prestar atenção no conteúdo, né? Lembra que quando a gente está num estágio de sobrevivência, a gente não tem aprendizado, né? A gente não consegue ter um raciocínio, um planejamento, reter as informações. Então, por isso que é tão importante o que a Aura disse anteriormente também, da importância da escola e a família trabalhar junto. E eu vejo que nós, profissionais da educação parental, somos essa ponte que une a família e a escola, né? Então, a gente traz esse conhecimento para os pais e para os educadores. E aí vem a importância que eu acredito, a gente já teve a oportunidade, Diane, de conversar nas supervisões, em outros encontros, e outras alunas também trazem isso, o quanto é difícil quando o professor está ali sozinho, né? Porque muitas vezes o professor, como no seu caso, você foi buscar conhecimento, você traz isso para a sua atuação, e muitas vezes os professores acabam esbarrando na direção, na coordenação, nos pares que não despertaram ainda para esse olhar também, né? E aí, às vezes acaba sobrecarregando. Por isso que é tão importante a gente oferecer, de fato, soluções. Eu acho que o meu maior sonho, assim, né, de construir, de contribuir com essa construção de um mundo melhor, é ter um educador, um profissional da educação e parentalidade encorajadora dentro de cada escola, né? Onde cada um tem essa ponte, leva esse conhecimento para que toda a escola tenha esse olhar
respeitoso, encorajador, que entenda que não adianta encher a criança ali de conteúdo se emocionalmente ela não está pronta para receber aquilo. Se esse estresse que é gerado de tem que dar conta, tem que passar, tem que isso, tem que aquilo, isso só prejudica ainda mais. E não é à toa que hoje a gente vê tantos diagnósticos, tantas questões aí, transtornos aparecendo. Será que são transtornos mesmo? Ou é a nosso olhar a falta de conhecimento, ou um olhar assim de uma expectativa, um padrão, né, focado numa educação muito tradicional ali, que a gente espera das crianças algo que a gente não dá a base para elas desenvolverem, né? Não dá um ambiente seguro, um ambiente em que ela possa explorar a criatividade dela, né? E aí eu vou perguntar para a Carol, como que você também tem essa experiência, né? Como psicóloga escolar, é bacana que aqui a gente tem a educadora social, a professora, a psicóloga escolar, diferentes profissionais aí com essas experiências, trazendo essas histórias para encorajar aqui o pessoal. Como que você vê, né, que o educador pode agir diante desses conflitos, mediando essa relação entre pais, alunos, professores? Como que você vê isso, Carol? Uhum. É muito interessante, né? Nós tentamos combinar alguma coisa, mas não combinamos, mas tudo está conectado, Sim. né, Aline? E assim, eu queria só pontuar uma coisa, porque é muito importante quando a gente começa a estudar, adquirir realmente o conhecimento, né? Colocar em prática, buscar essas informações, a gente fica com a sensação de que todo mundo precisa da disciplina positiva. Todo mundo precisa de encorajamento. Então, é como a gente falou, é uma pena, por exemplo, aqui na minha cidade, eu não sei de outra educadora parental, sabe? De formação. Talvez até tenha, né? Mas que eu conheça, não. Então, realmente é uma sementinha, né? Que a gente coloca, mas a gente fica assim, nossa, educação parental, encorajamento com casais pode funcionar, na escola vai funcionar, com as crianças funciona, com os adolescentes funciona. E o que eu trouxe hoje foi exatamente, né, para esse momento nosso aqui, falar um pouquinho sobre, assim, das questões dos professores, né, do que eles enfrentam. A Diane trouxe, né, com muita sabedoria aí, como ela se transformou, né, Diane? Hoje você pode sim falar que é uma professora encorajadora, né? Com certeza. Eu estou no processo. Isso mesmo, está caminhando muito bem. E é admirável a gente perceber, né? A gente vê esses frutos e a gente vê como que estar aberto, né, para essa transformação também faz toda a diferença. E hoje, né, quando eu estava no momento assim de preparação, eu também revisitei os meus ambientes escolares, né? Como foi para mim, as situações que me marcaram, né? Então, assim, eu inclusive esqueci de colocar, mas eu sou também professora, eu leciono em cursos técnicos de radiologia, segurança do trabalho, enfermagem. Então, eu já estive também desse lado, né, de professora. Eu tenho mãe e tia professoras. Então, esse universo aí, para mim, a gente consegue perceber muito, né? E assim, como que é importante? Então, eu queria trazer um pouquinho sobre essa questão, né? De como a gente consegue, né? A educação encorajadora pode auxiliar a diminuir esses conflitos do dia a dia, né? No ambiente da sala de aula também. Então, a gente sabe que toda sala de aula tem desafios, né? E o mais importante que eu vejo é que realmente aquele professor seja o líder da sala de aula, né? Como os pais são líderes da família, a postura, né? O posicionamento do professor precisa ser nesse sentido da condução, né? Dessa percepção mais apurada de como os alunos estão ali, daqueles dias em que eles, né, precisam realmente de um olhar diferente, de acolhimento, né? E assim, a educação parental, ela traz para nós as estratégias para lidar com, né, com muitos tipos de conflito. E é muito importante que a gente consiga transmitir isso. Então, assim, na minha prática, eu busquei sempre trazer, né, esse encorajamento
os professores. Mas a gente sabe que muitos esbarram realmente nessa educação tradicional, nas vivências, né? Naquilo que está tão enraizado dentro de nós e que a gente precisa também trabalhar, né? Então, esse agir gentil e firme, né, para diminuir os conflitos diários. E um ponto que eu acho que é muito importante é nós pensarmos nisso que a Diane colocou, né? Para se conseguir a cooperação dos alunos, antes precisa haver conexão. Tem até uma ferramenta, né, da disciplina positiva que fala conexão antes da correção. Então, antes de corrigir, antes de disciplinar, né, é muito importante que a gente se conecte, né? Os alunos serão mais cooperativos com esse senso de pertencimento, de importância, né? Um aluno que se sente visto, validado, que participa das regras, né, dos combinados da escola, da sala de aula, tem muito mais probabilidade de cooperar, né? Cooperar naquele ambiente. E eu quero trazer uma questão prática que eu vivenciei com as minhas últimas alunas, que foi no período passado, que eu estive à frente de uma turma de técnico de enfermagem para lecionar a disciplina de psicologia aplicada à enfermagem. E era uma turma com 50 alunas, com uma faixa etária assim de 18 até 50 anos. Então, eu tinha ali uma sala totalmente... uma sala Heterogênea. Com várias ideias, heterogênea, exatamente. E assim, como foi importante, por exemplo, isso que você também colocou, né, Diane? Eu tinha muita dificuldade no início e eu comecei a trazer para aquele ambiente essa prática, né, da educação parental. E um dia saí de lá, assim, quase sem voz, porque eu tinha dificuldade em falar no microfone, não gostava, e fiquei, né? E falei, gente, vai ter que ter alguma coisa, alguma situação, alguma forma que eu vou conseguir. E na outra aula que eu dei na outra semana, eu parei 2 horários para fazer os combinados da turma. Então, foram 2 horários que a gente se reuniu em grupos, né? Eu dividi a sala em grupos, elas tiveram um momento de discussão entre elas, fizeram cartazes, e a gente depois passou isso para apresentação e elaboramos os combinados gerais da sala a partir daquilo que cada grupo trouxe. E como isso fez diferença, né? Uma atitude assim simples, né? Mas todas elas tiveram voz, puderam falar. Inclusive, todas as vezes que algum conflito aparecia, eu pontuava, né? Eu falava, e os nossos combinados? Então, uma já falava, é mesmo, tem isso, tem aquilo. Então, assim, como isso trouxe mais harmonia? Os desafios terminaram? Não. Continuaram muitos e outros, né? Mas isso fez com que elas pudessem se conectar entre elas e até se conectarem comigo. E a partir daí eu pude sentir também mais segurança, né, em lidar com elas, em conduzir ali aqueles momentos. E ficou mais leve, né? Realmente esse ambiente... Então, assim, é uma experiência diferente, né? Com alunas mais né, de idades mais velhas, jovens e adultas, né? Mas ainda assim tem conflitos, né? E olha que interessante, né, Carol? Geralmente, quando a gente pensa em atuar na escola, levar a educação parental para a escola, a gente pensa lá na educação infantil. Muitas pessoas falam, mas eles já são adolescentes, já não tem mais salvação, não tem mais o que fazer, né? E aí você está trazendo uma experiência com adultos, né? Então, o quanto serve para todas as idades. E quanto mais a gente começa a estudar, foi o que você falou anteriormente, a gente percebe, nossa, eu posso levar a educação parental para os casais, eu posso levar esse olhar de uma educação encorajadora para todas as idades, porque realmente a gente precisa se transformar para transformar as nossas relações. Então, esse olhar de respeito, esse olhar do foco na solução, esse olhar da conexão, tudo isso serve para todas as relações, né? Pode falar. Inclusive, eu estou agora aplicando o programa, né, em algumas famílias, e eu tenho uma mamãe que tem o filho que tem o diagnóstico, né, de TOD com TDAH.
Então, assim, quando ela me procurou, eu falei, nossa, um super desafio, né? Até então eu não tinha aplicado o programa em né, em mães e pais, famílias que tivessem um diagnóstico, né, fechado. Então, eu achei, assim, bem desafiador, né? E uma das falas dela, e que tem sido uma fala que eu tenho ouvido muito nas famílias que passam pelo programa Encorajando Pais, é que realmente precisa levar isso para as escolas. Todas elas relatam. Eu tenho essa dificuldade, especialmente essa mamãe, né, que eu estou atendendo lá. Ela fala comigo, nossa, como seria diferente se a professora do meu filho tivesse acesso a essa informação. Se ela conseguisse conversar com ele dessa forma, se ela conseguisse se conectar com ele dessa forma. A princípio, ela ficou em dúvidas, né? Porque a gente fica com aquela insegurança, né? Aquela coisa, mas será que isso vai dar certo? Será que vai funcionar? E agora a gente já está ali pela 7ª, 8ª sessão. E como é transformador. Então, hoje ela fala assim, isso é necessário. Eu vou levar isso para minha diretora, eu vou falar isso para a professora. Porque ela é uma mamãe que é muito chamada, né, na escola, a escola sempre está solicitando, porque eles não têm isso que a gente está falando. Eles não têm esse arsenal, né? Não têm essas ferramentas, os recursos para lidar muitas vezes com esses conflitos, com algum tipo de comportamento mais inadequado, né? E que se houvesse esse conhecimento e até um treinamento mesmo, uma coisa mais intencional, né? Com certeza faria diferença na vida desse aluno, na vida dessa professora, na vida da equipe escolar que está ali, supervisora, pedagoga, né? O pessoal todo que está ali às voltas, às vezes, com essas questões. Então, assim, faz diferença. E todas as famílias falam isso comigo. Todas que eu tenho aplicado o programa falam. Eu fiz isso com meu marido. Funcionou. Eu fiz isso, nossa, mas lá com meu filho funcionou. Não, mas eu posso fazer isso com meu pai, com minha mãe também vai funcionar. E o meu irmão, se eu conversar com ele dessa forma, vai dar certo? Então, assim, como é importante? E é como se você abrisse, assim, o sol, né? Quando as pessoas percebem, as pessoas que estão passando também pelo programa, né? Por essa etapa de serem encorajadas, né? Como que é importante ter alguém para caminhar junto, né? Como você disse, eu sou psicóloga, né, de formação, mas na minha graduação, eu não conhecia educação parental. O meu filho Leonardo, até os 2 anos, eu ainda tinha essa forma tradicional de lidar com ele. E como isso me fazia sofrer, como isso me mexia comigo. E foi aí, quando ele já estava quase fazendo 2 anos, que eu vim, né, a descobrir esse universo. Exatamente porque eu procurei. Porque aqui na minha cidade não tinha. Eu nunca havia, né, nunca tinha ouvido falar. E assim, é como eu falei no início, eu sempre vou reforçar, eu falo isso sempre que eu tenho oportunidade, como é transformador. A gente sabe que é uma sementinha que a gente planta, né? O dente de leão aí que a gente vai espalhando e vai reproduzindo, né? E vai se espalhando aí, pelos ares, né? Pelas instituições, nas famílias, com os pais, com as crianças, com os adultos. E é isso. É muito, muito bacana ouvir a experiência de cada um de vocês. Eu sempre gosto desse contato, assim, desses encontros com as alunas, porque é uma forma de eu saber também, de saber como que vocês estão espalhando essas sementinhas, né? De encorajamento para transformar as famílias, as escolas, e realmente a gente precisa de. Hoje já existe um movimento da gente buscar políticas públicas para apoiarem a educação parental, para que a gente leve a educação parental para todos, né, dentro das escolas, das instituições, das empresas, porque realmente o perigo da falta de conhecimento deixa, né, a falta de conhecimento deixa marcas, traz prejuízos para o desenvolvimento das crianças, dos adolescentes,
Não é à toa que a gente vê uma sociedade hoje com adultos adoecidos e crianças e adolescentes adoecidos emocionalmente também, né? Então, nós estamos aqui para quebrar esses ciclos de violência e para, de fato, contribuir com a promoção de um desenvolvimento mais saudável, começando pelo autodesenvolvimento, porque é o nosso encorajamento também. Vocês sabem, vocês já passaram pela formação e sabem o quanto, e trouxeram isso aqui no discurso de vocês, o quanto essa transformação começa com a gente, né, o quanto a gente revisita a nossa infância, as crenças que nos desencorajam e que nos impedem hoje de manifestar também o nosso potencial. E quando a gente vai ressignificando isso, a gente vai transbordando e entendendo que essa educação pautada em punições, em recompensas, né, essa educação violenta, tradicional, ela não faz mais sentido. E que hoje existem outros caminhos. Então, que a gente possa, de fato, levar essa educação encorajadora para todas as escolas, para todas as famílias. Eu fico muito feliz de receber professores na formação, cada vez mais os professores, os coordenadores, a direção, né, está buscando a formação em educação e parentalidade encorajadora, justamente para ter esses recursos, essas ferramentas. Eu fico muito feliz de ver vocês compartilhando isso com os colegas de vocês, né, para que o nosso movimento se fortaleça, né, e faça cada vez mais sentido para as famílias, porque aqui a gente vê a realidade. A Mariana até escreveu aqui, ó, professores doentes e esgotados, alunos ansiosos, com muita dificuldade em lidar com regras e limites. Famílias que acham que a escola é inimigo e não colaborador, né? Então, é esse cenário que a gente atua para transformar dentro do nosso trabalho, né? Então, cada vez mais, você que está aqui, que é diretor, que é dono de escola, eu tenho muitas alunas que são donas de escola e que estão sendo pioneiras aí, construindo uma cultura escolar, uma cultura educacional baseada na educação e parentalidade encorajadora, realizando esse trabalho com as famílias, trazendo esse encorajamento para os alunos, entendendo sobre o neurodesenvolvimento, sobre como, de fato, focar no desenvolvimento das competências socioemocionais, né? Para a gente não passar, se deixar, a gente fica aqui conversando por horas a fio, né? Porque tem muita coisa, muita história. Eu já deixo aqui o convite para vocês seguirem, acompanharem o trabalho da Diane, da Áurea, da Carol. Depois eu vou deixar essa live salva e vou marcar elas na legenda aqui. Então já acompanhem o trabalho delas. Façam essas parcerias, né? Busquem quem está aí em Curitiba, quem está aí no Rio Grande do Sul, em Minas, né? Se conectem para fortalecer cada vez mais esse trabalho. E eu quero pedir para cada uma de vocês deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo. O que vocês, né, deixariam de encorajamento para as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Quer começar, Diane? Posso começar. Bom, também poderia falar várias coisas, né? Mas agora vocês estão falando, me veio assim uma experiência que eu passei recentemente, que eu fiquei muito feliz, de uma mãe que me segue, né? E ela me mandou no direct um parágrafo assim, né? Dizendo que ela assim, gosto muito das suas publicações e dos textos e da forma como você escreve. Porque não há julgamento e nem certo e errado nas suas colocações. E eu fiquei feliz porque assim, ela entendeu qual é a base, né, um dos princípios, né, da educação encorajadora e tudo, né? E eu até respondi para ela, é isso, né? Não há certo e errado, não há julgamento. Há o não saber e a necessidade da gente aprender, né? Então eu fiquei feliz assim, nossa, ela entendeu. O primeiro passo assim, ela entendeu, né? Que não é o certo e errado, né? Você faz corretamente, você não faz, né?
há simplesmente realmente o não saber, né? A gente reproduz o que foi feito com a gente, né? Seja em qualquer ambiente social, né? Que é o que foi já dito, né? Que é o encorajamento e essa educação com esse novo olhar, ele está está nas relações, e as relações estão em todos os lugares, né? E a gente reproduz o que fizeram com a gente, o que a gente vê o tempo inteiro, né? E é isso que a gente precisa, eu acho que a gente precisa refletir um pouco se é essa sociedade que a gente quer, né, para o nosso futuro, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, enfim. E se não é, então o que a gente pode fazer? E eu acho que é isso, a gente tem que se abrir, né, se permitir ouvir, né, se permitir realmente aprender sobre, né, e se permitir colocar em prática, né? A passos lentos, a passos mais rápidos, acertando mais, talvez nem tanto, mas enfim. E buscar, né? Eu acho que não dá para a gente se acomodar, dizer que sempre foi assim, sempre será. Não, pode ser diferente e é necessário, né? Eu acho que essa nova geração está nos dizendo isso, está nos mostrando isso, né? De várias maneiras, né? Que da forma como era, não dá mais para ser, que precisamos de outra maneira, né? E precisa começar por nós adultos, né? Para que essa nova geração aí sejam adultos diferentes de nós, né? Que não sofra tanto quanto, de certa forma, a gente sofre, né? Com as nossas limitações, com as nossas crenças, com essa condição que nos foi dada que nós não somos capazes, né? Que o que você tem tá bom, é o que você merece, né? Que você não vai conseguir. Não é assim, né? Não é bem assim. A gente agora está ralando muito para transformar, né, tudo isso que foi nos colocado. Então, que a gente possa não fazer o mesmo, né, com essas crianças e com esses adolescentes, né? Porque eles não sabem disso, né? Porque a gente já viveu a idade deles, né? Eles ainda não viveram a nossa, né? Então, eles não sabem a consequência disso lá no futuro, né? Então, e a gente sabe, né? Então, precisamos fazer diferente, né? E é isso. Linda, Jenny. Obrigada. Nada, eu Áurea, que agradeço. Então, eu acho que encerro, né, aqui a minha passagem, né, dizendo o que as gurias já falaram, né, que é preciso sim se conectar, né? Essa conexão, ela precisa acontecer, porque o mundo está muito atropelado, os pais estão trabalhando muito, né, sendo exigidos nas empresas onde estão, né? E as crianças, os adolescentes estão também perdidos no celular, muito tempo, né, longe da família. Então, é preciso que haja conexão e isso tem que partir dos pais, né? Porque uma criança, ela não tem entendimento ainda. Então, é preciso que os pais se reconectem, porque a gente percebe, né, quando são crianças pequenas, os pais levam à escola, querem saber quem são os professores, o professor, a tia, o professor leva a merendinha, organiza e tal. E quando tá lá o pré-adolescente, o adolescente, os pais parece que vai. Parece que, né, largam assim. Vai, já sabe o caminho da escola, já sabe tudo. E é nesta fase, eu percebo, nesta fase da vida que eles mais precisam de apoio, de conexão. Eles estão passando por uma transformação. A adolescência é um processo bem difícil para alguns, para outros é mais tranquilo. Mas é preciso que tenha essa conexão, então, da família. E aí tu imagina, a família e a escola conectada, né, só pode que vai dar coisa boa. Então eu desejo realmente que todas as pessoas que, né, puderem fazer essa formação, que nós tivemos a oportunidade de fazer, que façam, né, que sejam sim referência, que sejam, nem que sejamos uma, né, colega? Uma na nossa cidade, mas eles sabem, né, que nós estamos aqui e que podemos contribuir, né, com ajudar, né, nessa formação aí de indivíduos mais conscientes, de adultos, né, que se tornem melhores do que nós já fomos, porque bem como a colega disse, antigamente as coisas eram diferentes e hoje nós podemos fazer também diferente, fazer com que eles vivam uma realidade menos difícil, né, mais empoderados, mais respeitados. E isso depende, sim,
né, dos pais olharem mais para os seus filhos. Que lindo, né? Esses pais mais presentes, né? Que esses pais assumam de fato a liderança da família, que ocupem o seu lugar e que tragam essa conexão, esse encorajamento, de fato, né? Obrigada, Aura. Sucesso no seu trabalho também. Carol? Eu fiquei aqui pensando quanta responsabilidade nós temos, né? Ai, meu Deus, eu já estou aqui me encorajando para novos projetos, para novas possibilidades, porque é tudo tão lindo, é tão transformador, mas a gente não pode guardar esse conhecimento para nós. Então, eu tenho certeza que as colegas, né, a Áurea e a Diane também compartilham disso, né, Aline, no nosso nome aqui de nós todos e todos do programa, eu quero te agradecer essa oportunidade. Eu percebo, assim, que você sempre tem nos encorajado também para esses momentos, né? Tinha lá no grupo a oportunidade para participar dos momentos nas quartas-feiras. Eu não me encorajei, apesar de ter alguns temas ali que eu gostei muito, eu sei que eu poderia contribuir, né? Mas dessa vez eu falei, não, vamos lá, né? E assim, saio daqui feliz e encorajada para continuar disseminando, porque é muita responsabilidade. Nós realmente não podemos guardar isso só para nós. Eu percebo que eu não posso guardar isso somente lá para os pais que eu acolho para o Encorajando Pais, né? Talvez seja a hora de lançar um Encorajando Pais em grupo. Eu tenho os desafios de disciplina positiva que eu faço com as mães. Estou aqui, hoje até conversei com você, né, a respeito de um desejo de fazer um grupo também no WhatsApp online para os professores, para conhecerem essas ferramentas da disciplina positiva. Então, assim, nós precisamos semear, né? Precisamos regar para colher, né? E é isso. Muito obrigada a vocês, viu, pessoal? Foi um bate-papo muito gostoso e estamos juntos aí, né? Somos todos dente de leão. E seguimos juntas nessa missão de contribuir com a construção de um mundo melhor através do encorajamento dos pais, dos professores, transformando de fato. É o que me move, é o que faz com que todos os dias eu acorde, eu faça o trabalho que eu faço e eu fico muito feliz de ver que vocês estão aqui. Eu sou muito grata a cada pessoa que diz sim para o nosso movimento, porque vocês alcançam pessoas que eu sozinha não alcançaria, né? Então, aí na cidadezinha de cada uma de vocês, os pais, os professores vão se conectando com vocês e vocês são, sim, multiplicadoras dessa mudança, dessa transformação para a gente levar para as famílias. Eu deixo aqui o meu convite para quem ainda não faz parte do nosso movimento e quer conhecer a educação e parentalidade encorajadora. As inscrições para a próxima turma estão abertas. Então, me manda aqui um direct, clica aqui no link que está na bio, para você aproveitar e já se conectar nessa energia, nesse movimento, para que juntos sejamos mais fortes e juntos a gente consiga, de fato, espalhar essa mensagem. Amanhã a gente tem mais um encontro. Amanhã a gente vai falar sobre um tema que vocês sempre me pedem aqui, que é a questão da educação e parentalidade encorajadora e a educação cristã. A gente sabe que hoje tem muitos ruídos aí, muitas questões que confundem os pais. E eu vou receber, então, mais 3 facilitadoras do programa para bater esse papo com a gente amanhã, falando um pouquinho dessa educação cristã na educação e parentalidade encorajadora também. Então, eu espero vocês às 18 horas. Vou deixar essa live aqui salva. Já compartilhem. Quem gostou, já compartilha aqui com as pessoas, porque vai ser ótimo acompanhar todos vocês aqui. Meninas, gratidão. Fiquem com Deus. Até nossos próximos encontros. Gratidão a todos vocês que estão aqui ao vivo e que está assistindo a reprise também. Já sigam o trabalho de todo mundo aqui para ficar por dentro desse movimento lindo. Um beijo e até amanhã. Até.